mas a gente vai meio que no tranco, né? Ai, Deus me Ai, livre, gente, tá frio demais aqui. é verdade. Aqui no Noroeste, a gente não é acostumado com tanto, né, frio. Mas, Sim. olha o Adilson, ó. Bom dia, Adilson. Adilson está de touquinha, está preparado aí para o frio. Hoje o assunto é o frio, hoje. É isso aí. Então, mas vamos lá, né? Com frio, sem frio, a gente tem que tocar as coisas. Rafael, ó, o Rafael também tá de touquinha, muito bem aí, ó. Bom dia a Bom todos. dia. Os meninos sentem mais frio na cabeça, né? Acho que é por causa do. Tem pouco cabelo. Não, não tem. Ó, não tô chamando ninguém de careca, não, hein? Pelo amor de Deus. Bom dia, Roberto. Ah, o Roberto não tá com frio, olha, tá disposto. É, tô falando aqui que os meninos estão de touquinha, né? Então, ó, muito bem, gente. Mas vamos lá, né? Mesmo com o frio, aí todo mundo usa aí tomando seus cafezinhos, seus leitinhos, né, para esquentar. Muito, vamos lá. Mesmo assim, estamos aqui, né, dispostos para começar mais um dia, né? Começando assim com a formação. Bom dia, Henrique. Bom dia. Tá com frio aí, Henrique? Menos. Não, tá 2 graus. 2 graus, isso. É. É, aqui tá 4, ó. Ixi, Maria. É, se o noroeste tá 4 graus, imagine o resto, né? Então, É, não tá fácil, não. Mas vamos lá, vou começar aqui a compartilhar com vocês o nosso roteiro de hoje. E aí a gente vai conversando também. Então, veja bem, ó, nós estamos já na reunião 6, né? Então, hoje é nossa reunião 6, hoje dia 24/6, né? 24 de junho. E hoje também teremos uma estratégia, né, metodológica, que se chama giro colaborativo. Tá? E uma sugestão aí dentro de uma aula do 2º ano que fala de relações métricas no triângulo retângulo, mais especialmente aí falando do teorema de Pitágoras, né, lá nessa aula. Depois nós vamos dar uma olhadinha na aula também para ver isso, observar aí o trabalho ali realizado dentro da aula. Valéria, bom dia. E então, hoje, voltando aqui, né? Cibele, bom dia. Sempre lembrando, né, daquela participação efetiva aqui no grupo. Letícia, bom dia. E sempre, né, que puder aí estar no computador e caso não consiga ficar com sua câmera aberta, justificar, né, porque às vezes pode ser que dê algum problema, né? E aí você não consegue, mas aí esteja justificando. Pois a sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. É um momento a mais, né, de confirmação aqui da sua presença, de registro da presença. Bom, né, na sequência, então, nós temos a nossa agenda, e aí, então, já aproveito para colocar vocês por dentro de tudo que a gente vai precisar aqui hoje na reunião. Né? Na nossa agenda, nós vamos ter os objetivos e o acolhimento, o início de conversa, a fundamentação, por dentro da aula, então, daí que nós vamos dar uma olhadinha na aula proposta para hoje, e teremos o momento em ação, que será também nos subgrupos. Depois teremos o formulário do dia, da avaliação do dia,
Mas também hoje nós teremos o formulário de verificação da aprendizagem, tá? Então hoje serão 2 formulários e também hoje teremos o portfólio, tá? Então o portfólio é a reunião 6, tá? Se vocês já quiserem deixar ele aí no jeito, é os slides 12 e 13. No slide 12, vocês vão fazer ali relatar ali como que sobre o dia de hoje, né? O tema discutido e uma possibilidade de implementar ou de simplesmente, né, trabalhar ali no dia a dia com os seus alunos. E depois, no slide 13, vai ser colocado o link da atividade que vocês vão fazer nos grupos ou um print, né? Se você tirar um print lá durante da atividade que vocês fizeram, né? Do slide que vocês fizeram lá, também pode ser colocado lá, tá? Mas não se preocupe, tudo ao seu tempo, né? Só deixem aí o já organizadinho aí para estar, né, mais próximo de vocês. Ok? Daí nós vamos também procurar, né, dentro do roteiro aqui, dar um tempo aí para vocês estarem fazendo isso. Bom, ontem deu tudo certinho o tempo. Vamos ver hoje também se a gente consegue fazer tudo dentro do nosso tempo aqui. Ok? Aí agora vem o nosso cronograma. E eu quero aproveitar para falar para vocês, né, assim, deixar, lógico que vocês também estão atentos a isso, mas vamos só nos situar aqui a respeito de algumas datas. Deixa eu achar meu calendário aqui. Então, hoje, ó, nós estamos aqui na nossa... aqui também tem datas, né, ó. Hoje nós estamos aqui, nessa semana aqui, ó, do dia 23 a 27, que é a reunião 6. Tá, na semana que vem, a reunião 7, aí já será, a última semana antes do recesso. Então, na semana que vem, né, já a gente vai ter depois da aula da semana que vem, nós vamos ter o recesso. E aí o nosso retorno, ó, é dia 28 de julho. E aí nós retornaremos com a reunião 8. Então, nós vamos até a reunião 7, vamos ter o nosso recesso, e aí quando retornarmos no dia, o nosso dia vai ser o dia 29, né? Nós estaremos na reunião 8. Então, pessoal, só o que eu quero, né, deixar aqui lembrando, né, vocês, é sobre estar fazendo a implementação, né? O ideal que você consiga ainda fazer essa semana ou na próxima, né? Deixar, se não conseguir fazer ainda antes do recesso, que seja logo ali na primeira semana após o recesso, né? Então, para não deixar nada para a última hora, para as 2 semanas finais, né? Que aí fica tudo mais difícil. A gente sabe que a gente já tem muitas demandas aí na escola, então é melhor a gente antecipar aí as coisas o quanto antes. E o portfólio, pessoal, na semana que vem nós estaremos fazendo a última parte dele, na reunião 7, que vai ser a autoavaliação, né? Aquela parte ali só de colocar X nas opções ali, né, corretas a você. E aí, então, nós vamos fazer a postagem dele, né? Então, a gente tem até o dia 4, que é o final da semana que vem, para estar postando o portfólio, tá? Mas aí a gente vai, né, fazer de tudo que todo mundo já consiga terminar aqui na terça-feira,
e já postar também, para que fique uma coisa a menos. Então, se vocês tiverem um tempinho nessa semana, ou façam esse tempinho aí, se o seu portfólio estiver atrasado ali, observa se você já colocou uma foto ou uma imagem, né, que te represente. Se você colocou lá, preencheu com seus dados. E também, né, se você foi preenchendo cada reunião. São apenas 3 reuniões, né? Então, não é tanta coisa. É a reunião 2, 4 e 6. Já vai deixando tudo prontinho ele, né? Para nada ficar para a última hora. E se tiverem dúvidas, né? Podem estar me comunicando aí a qualquer hora, que assim que eu já puder estar ajudando vocês, eu estou ajudando, tá? Estarei ajudando. Então, era isso, era estar lembrando vocês de todas essas coisas, tá? Para que não fique nada acumulado. Acredito que agora já temos mais pessoas, né? Bom dia aos que foram entrando aí. Eu já estava dando as informações, mas aí depois, se alguém perdeu alguma coisa, no finalzinho é só me avisar, né? Que eu posso estar repetindo essas informações para quem, de repente, não conseguiu pegar todas elas. Mas são coisas básicas, né, aqui do nosso curso. Então, gente, ó, hoje no acolhimento, nós teremos aqui um vídeo, mas não é um vídeo daqueles de reflexão, tá? É um vídeo que vai falar um pouquinho de matemática. Esse vídeo, a gente até pode utilizar com os alunos, né, que é um vídeo, assim, que bem explicativo, que fala dinâmico, né? Que fala um pouquinho da história, da matemática. Então, é interessante, né? Até para a gente passar para os alunos, como um reforço, como uma introdução de conteúdo. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho aqui do vídeo. Um alerta. Depois de ver esse vídeo, talvez você comece a ver triângulos por todos os lados. Aqui o tema aqui é como o estudo dos triângulos mudou a matemática, incluindo, é claro, um dos teoremas mais famosos da história, o de Pitágoras. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou mostrar como os antigos matemáticos perceberam que o mundo está cheio de formas geométricas que podem ser, entre aspas, triangulizadas. Uma descoberta que abriu caminho para que a matemática nos ajudasse a medir e construir coisas. Essa viagem começa quase 4.000 anos atrás. Naquela época, os matemáticos buscavam formas de resolver necessidades práticas, fornecer as medidas adequadas para construir um templo, por exemplo. Foi aí que eles começaram a se deparar com os triângulos. 3 séculos antes de Pitágoras, os antigos babilônios já tinham descoberto a sequência de números que descreve as proporções dos triângulos retângulos, aqueles que têm um ângulo reto, de 90 graus. 2 papiros de 1.800 e 1.600 anos antes de Cristo mostram problemas matemáticos do Egito Antigo envolvendo triângulos. E até o teorema atribuído a Pitágoras chegou a ser estudado por matemáticos mesopotâmios e indianos muitos séculos antes. É algo mencionado, por exemplo, em um dos textos da civilização védica, o Shulba Sutra, que continha as instruções para se construir um altar de fogo usando uma corda como régua. A palavra Shulba, aliás, quer dizer corda em sânscrito. Esse conhecimento viajou pelas antigas rotas de comércio até chegar à Grécia. Foi onde Pitágoras e Euclides, o pai da geometria, consolidaram essas teorias. Mas vamos fazer uma pausa. Afinal, faltou definir o que é um triângulo. Bom, você já deve ter ouvido falar, são 3 pontos que não estão sobre a mesma reta, conectados por 3 segmentos de reta. Na obra-prima Os Elementos, de 300 anos antes de Cristo, Euclides compilou séculos de pensamento matemático que demonstram que o triângulo tem propriedades bem específicas. Olhando essa figura com as lentes da geometria euclidiana, dá para enxergar algumas delas. 3 lados, 3 vértices e, o mais importante, 3 ângulos internos que somam 180 graus. A riqueza da geometria está em como tudo isso se relaciona. Os lados do triângulo, os ângulos internos e os ângulos que podem se formar fora. E Pitágoras já tinha percebido isso alguns séculos antes. O teorema dele demonstra as relações e as propriedades entre os lados e os ângulos dos triângulos retângulos, ou seja, que tem um ângulo de 90 graus. A partir do teorema, vemos como todos os polígonos na realidade podem se expressar em termos de triângulos. E, se triangulizamos as formas geométricas, podemos usar essas mesmas regras para resolver
resolver problemas muito mais complexos. Um dos exemplos mais impressionantes até hoje do poder dos cálculos usando triângulos vem do Egito Antigo. O matemático Eratóstenes de Cirene foi o primeiro a calcular a circunferência do nosso planeta com uma precisão incrível, usando só triângulos e o cérebro. Eratóstenes vivia em Alexandria e durante suas viagens percebeu que 2 obeliscos em cidades diferentes projetavam sombras diferentes na mesma hora do dia. Por quê? A única explicação possível era de que a curvatura da Terra colocava cada obelisco a um ângulo diferente do Sol. Mas o matemático não parou aí. Ele notou que dava para triangulizar esse problema e assim calcular a circunferência da Terra. Imaginou traçar uma linha até o centro da Terra a partir de cada obelisco. Usando uma propriedade matemática, aquela que diz que 2 retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos, internos, colaterais e internos, lembra? Pois é, ele chegou à conclusão de que as linhas se encontravam formando um ângulo de aproximadamente 7 graus. Pelo estudo dos triângulos, sabemos que um círculo tem 360 graus. E 7 graus são mais ou menos 1/50 de 360. Eratóstenes sabia a distância entre as 2 cidades dos obeliscos, 800 quilômetros. Se o segmento de círculo formado por um ângulo de mais ou menos 7 graus é 800, para sabermos o quanto vale o círculo inteiro, ou seja, o planeta, os 360 graus, é só multiplicar 800 por 50. E foi assim que ele chegou à cifra de 40 mil quilômetros. Faltaram só 75 quilômetros para ele acertar a cifra exata que calculamos hoje com toda a tecnologia do século XXI. Como deu para ver, a magia é que quando entendemos as propriedades dos triângulos pequenos, podemos presumir que um triângulo de qualquer outro tamanho se comporta da mesma maneira, desde que mantenha as mesmas proporções. E com esse poder da semelhança, de triângulo em triângulo, podemos construir pirâmides, edifícios, pontes e até estações espaciais. Não à toa, a arquitetura aproveita outras características maravilhosas desses polígonos. Eles não se deformam. Diferentemente de um quadrado, por exemplo, se você aplica força a um dos vértices do triângulo, a força se divide entre os 2 segmentos mais próximos e é compensada. El triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos existirían otras cosas extrañas, ¿sí? Pero no sé si igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Sejam elas óbvias no desenho ou não, essas figuras geométricas são a base da arquitetura e da engenharia civil. E dali para a física quântica e para a astronomia. Até os fractais, aquela figura em que cada parte é semelhante ao todo e o movimento das galáxias podem ser descritos em interações triangulares. Ou seja, os triângulos são muito mais do que 3 pontos unidos por 3 segmentos de reta. Desde milhares de anos antes de Pitágoras, o estudo dessas formas indeformáveis nos ajudou a medir o imensurável e imaginar o que antes era inimaginável. Eu fico por aqui e você conta pra gente nos comentários os temas de matemática. Muito bem. Então, tudo certinho aí? Todo mundo conseguiu ouvir certinho o vídeo? Tava bem? Eu vou deixar esse vídeo, o link desse vídeo para vocês aí no chat para vocês, né? Mas de repente vocês querem ver novamente ou passar para os alunos, né? Então vou deixar aí para vocês estarem utilizando. Então, se quiser aí, é só já salvar esse link e utilizar. Muito bem. Então, vamos lá. Bom dia, Jurandir. Seja bem-vindo. Com todo esse friozinho, estamos aqui nos aquecendo. Um alerta. Depois de ver esse vídeo, talvez você comece a ver triângulos. Opa. Então, agora, né, pessoal, como eu disse, o nosso acolhimento hoje foi um vídeo, né, relacionado mesmo à matemática, aos conteúdos que a gente, então, trabalha, né, no ensino médio, especialmente agora no 2º ano. Então, o professor, de que forma o resgate de fatos históricos relacionados ao desenvolvimento da matemática pode contribuir para que os estudantes compreendam essa disciplina como uma construção humana, dinâmica e cultural, e não apenas como um conjunto de fórmulas prontas e descontextualizadas. Isso é uma pergunta.
Então, veja bem, ali no vídeo, ela fala, né, um pouco de história da matemática, né, fatos históricos, especialmente aí acontecidos, né, há milhares de anos, e tudo isso explicando, né, muito das coisas que a gente tem atualmente, né? Então, o que você tem a nos dizer, professor, sobre, né, estar aí trabalhando essa história da matemática, né, essa construção humana, né? Você acha que isso pode ajudar aí o seu aluno a compreender, né? Como que você faz em relação a isso? Quem gostaria de estar falando aqui um pouco sobre esse assunto? Professor, eu acredito que quando a gente leva um pouco de história da matemática em sala de aula, a gente pode estar apresentando a matemática como uma criação humana, né? Diferente daquelas né, que de repente parece que chega num disco voador, né? Então, entendendo a matemática como criação humana, os alunos vão entender melhor essas ideias matemáticas, né? Porque ela foi desenvolvida a Sim. partir de necessidades reais. Isso, exatamente, né? Mais alguém para complementar alguma coisa? Se utiliza, né, sempre essa questão aí de colocar história. A gente pode perceber também que através da história, né, você pode também responder para o aluno aquela pergunta que sempre às vezes eles fazem, né? Para que serve isso? Então, de repente, ajuda aí. A Miriam vai falar um pouquinho também. Vamos lá, Miriam. Eu sempre tento, né, professora, além de contar a história, trazer para a realidade deles do que eles utilizam, né? E uma coisa assim que eu sempre falo quando eu vou ensinar a fórmula de Bhaskara, né, no 9º ano, que desde o 6º, assim, eles têm, porque eles escutam muitos memes, né, na internet, da fórmula de Bhaskara, então eles têm aquela curiosidade, eles ficam desde o 6º ano perguntando quando que eles vão aprender a fórmula de Bhaskara. Então, quando chega no 9º ano, eles têm muita dificuldade. Por quê? Porque usa potência, número negativo, raiz quadrada, divisão, né? Então, se o aluno não tem essa base, ele vai ter dificuldade ali. E eu sempre falo para eles assim, né? Na forma de brincadeira, ironizando, mas é para eles perceberem, né? Eu falo assim, quem será que criou essa fórmula? Por que o nome dela é Bhaskara? Daí eu busco lá na história. E essa fórmula foi criada há 5.000 anos atrás, né? Então, é como se fosse uma receitinha de bolo pronta, né? Que a gente tem uma receita de bolo, a gente só vai colocando os ingredientes ali e você não mexe nos ingredientes. Então, a gente, na fórmula de Bhaskara, você pega o A, o B e o C, são os ingredientes. E o que eu tento fazer eles entender é que um homem sem tecnologia nenhuma, há 5.000 anos atrás, ele desenvolveu a fórmula, né? Para nós, agora, só serve a gente pegar ela, né? Só restou a gente pegar ela, substituir o ABC e encontrar, né, o valor. E a gente tem muita dificuldade, eles reclamam demais, né? Então eu tento mostrar para eles assim que a parte mais difícil já foi feita, que a parte mais fácil ficou para nós e eles ainda ficam reclamando muito disso, né? Tipo, comparando a inteligência deles com a de um homem há 5.000 anos atrás que desenvolveu a fórmula, porque eles se subestimam, eles acham que não conseguem, que não sabem, né? Então, é claro que eles são mais, que a gente é mais inteligente do que aquelas pessoas que criaram as fórmulas. Então, eu tento buscar lá atrás e também no que eles usam no dia a dia deles. Muito bem. Ótimo, Miriam. Realmente, faz eles refletir também um pouco, né? Interessante aí essa história aí de falar como receitinha de bolo, né? Para os ingredientes, e eles têm dificuldade com esses ingredientes, né? Atrapalham todos eles. O bolo acaba não dando certo muitas vezes.
Toda vez que Na eu vou ensinar maioria. uma fórmula, eu falo que é uma receita de bolo, Uhum. né? Que alguém, para criar Isso. a receita, teve que fazer um teste, teve que testar muitas vezes, mas que a receita está ali prontinha para nós, mas a gente tem que pegar os ingredientes certos e colocar. Eu sempre faço essa analogia para eles. Então, assim, Uhum. eles têm que lembrar que aquilo ali é uma receita, que eles estão só, né, desenvolvendo, colocando os ingredientes ali, para tentar deixar uma coisa mais fácil, né? Porque eles veem as fórmulas como uma coisa que é ruim. Ah, quem que criou essa fórmula? E eles não entendem que criaram a fórmula para facilitar. Então, às vezes, quando eu introduzo o conteúdo, eu deixo eles fazer sem a fórmula, né? Descobre esse valor. Aí eles têm que fazer muito cálculo, muito cálculo, muito cálculo. Aí que eu explico. Então, agora, uma pessoa desenvolveu essa fórmula para facilitar a nossa vida, né? Então, as fórmulas, eles têm que ver as fórmulas como uma facilitadora, não alguma coisa difícil que tem que ser Um decorada. monstro, né? Nossa, verdade, Miriam. Muito bem, obrigada aí pela participação, tá? Pela contribuição que deram aí. Muito bem, é isso mesmo. Quem sabe assim eles vão achando que não é tão difícil, né? Bom, agora nós vamos para os objetivos. Então, os objetivos de hoje, bom, está até aqui mostrando um aluno, que é um aluno monitor, que nós vamos falar um pouco também hoje sobre esse programa do aluno monitor. Mas os objetivos, então, são compreender e refletir sobre a estratégia metodológica, giro colaborativo, analisando o seu potencial para articular conceitos matemáticos, promover a interdisciplinaridade e ampliar a compreensão dos estudantes por meio da integração, conteúdo e aplicação. Segundo objetivo, propor a organização de uma aula, aplicando a estratégia metodológica giro colaborativo para desenvolver aprendizagem relacionadas aos descritores D2, que vai ser o descritor lá que está na aula, né? Que nós vamos estar vendo. E, como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre o aluno monitor. Então, nós vamos criar um plano de ação que possibilite a integração do programa Aluno Monitor no desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas, utilizando uma aula do RCO. Então, depois nós vamos discutir aqui, né, sobre se vocês têm esse aluno monitor aí na escola, né, como é que é esse programa aí na escola de cada um. E agora, para início de conversa. O trabalho colaborativo no ambiente escolar favorece não apenas a construção coletiva do conhecimento, mas também o desenvolvimento de habilidades socioemocionais essenciais, como empatia, escuta ativa e responsabilidade compartilhada. Então, hoje nós vamos ver dentro dessa estratégia metodológica que ela pode até parecer um trabalho em grupo, né? Mas ela vai além de um simples trabalho em grupo. Ela tem algumas características diferenciadas, né? Ela começa com a ideia de um trabalho em grupo, mas ela vai ter algumas características, né, que vocês vão observar, que então fica um pouco diferente. E aqui, falando do trabalho colaborativo, que é apenas, né, não é apenas lidar ali com o desenvolvimento das habilidades ali do conhecimento, mas também, né, lidar aí com a questão socioemocional do aluno, né? Então, o trabalho colaborativo, ele visa essa parte também. Observe que nós temos sempre nas salas alguns alunos que ficam meio retraídos, né, que não se juntam com os demais. Então, nos trabalhos, né, colaborativos, tenta amenizar essa situação, né, aproximar o aluno, né, dos demais, na troca de ideias, né, porque todos têm, e também ali, né, de um ser responsável pelo outro, né, pelo aprendizado do outro.
Ah, tá difícil hoje, né, Silvia? Estou observando. Mas vai tentando aí. Acho que a internet deve estar com frio também. Até isso. Juntos fazemos a diferença. Professor, que tal mergulharmos no universo colaborativo, onde o despertar de novas ideias manifestam-se novos saberes? Então, vamos ver sobre isso. Você já vivenciou em sala de aula situações em que o trabalho colaborativo entre os alunos favoreceu o desenvolvimento de habilidades como empatia, escutativa e responsabilidade compartilhada? Bom, vamos lá. Isso aqui é uma pergunta aí da experiência de vocês, né? O que eu acabei de falar sobre esse trabalho colaborativo, né? Não ser apenas responsável ali por juntar os alunos para o aprendizado, mas também para a empatia, né? Para que eles possam compartilhar, né, ideias e também, né, serem responsáveis ali pelo aprendizado de um e de outro. Desenvolver a questão sócio, né, emocional. Então, gostaria que alguém falasse aí se teve essa experiência em sala, né, onde presenciou ali os alunos se envolvendo, né, um ajudando o outro realmente, e não apenas, né, ficando isolados. Alguém teve uma experiência assim? Poderia contar para a gente? O que acha sobre isso? Pode falar, Adilson. Eu acho assim, cada vez que a gente vai fazer alguma atividade avaliativa, eles sempre pedem para fazer em grupo. E aí quebra aquela rigidez da atividade e aí facilita um pouquinho, né, o trabalho de todos. E mesmo aquele aluno que é um pouquinho mais vagal, que ele tem um pouquinho mais de dificuldade, se a gente pressiona, não, você vai fazer, mas o teu é individual, ó, o teu tem que sair uma atividade a mais. Sabe? Eu sempre cobro dessa maneira, porque quando eu coloco um aluno como monitor, eu sempre dou um descanso para ele, eu dou um momento dele fazer menos, né? Senão ele vai fazer de igual para igual, não tem vantagem nenhuma para ele. E aí acaba um aluno não querendo mais ser monitor, né? Tivemos a experiência no ano passado do aluno monitor, ele ficou com uma participação boa até o meio do ano, depois ele não quis mais voltar, né? Por causa da história dele não ter algum benefício, né? Então, sempre eu diminuo a carga de atividade do aluno monitor e cobro mais daquele que tem dificuldade. Olha, você está com dificuldade aqui, ó. Então, vamos fazer junto aí para poder desenvolver essas habilidades aí. Então, o aluno monitor e essa participação colaborativa assim, eu acho que é importantíssimo dentro da sala de aula. A sala de aula não pode ser uma coisa individualizada, é um grupo ali que está estudando junto, que está aprendendo junto. Quantas vezes que os alunos, às vezes, falam alguma coisa para a gente, opa, vou pensar desse jeito, é melhor. A gente pensa com uma forma adulta, né? Meio científica, meio matemático, meio rígido, e às vezes o aluno dá uma luz ali, uma fala que, pensa desse jeito, fala desse jeito, né? Acaba facilitando até o trabalho do professor. Né? Então, seria mais ou menos isso. Isso, muito bem, Adilson. Tá, obrigada. É isso mesmo, né? Tem que ter essa experiência, né? Se a gente ainda não tem, a gente tem que dar, né, essa oportunidade dessa experiência do trabalho colaborativo, do aluno monitor. Bom, agora, então, sobre a estratégia, né, que é o giro colaborativo. Então, a estratégia giro colaborativo, ela é, né, antes de tudo, uma técnica dinâmica e interativa, né, que visa coletar e compartilhar ideias de forma eficiente em um ambiente de aprendizado colaborativo. Ela estimula a participação ativa dos alunos, promove a troca de conhecimentos e facilita a construção de um entendimento coletivo sobre um determinado tema. Os estudos sobre a aprendizagem colaborativa mostram que os alunos se beneficiam muito em termos de aprendizado
quando trabalham em grupo. E isso acontece porque, ao colaborarem uns com os outros, eles passam por mudanças internas importantes, né? Então, aquele trabalho responsável mesmo, né, em grupo, ele produz ali muitas transformações, mudanças. Professor, você já incorporou o trabalho colaborativo em suas aulas? Né? Como foi sua experiência? Mas agora, nesse momento, nós vamos colocar aqui as demais informações, tá? Depois a gente terá outros momentos também para vocês contribuírem aqui. Vamos lá. Então, esse trabalho, né, colaborativo, ele promove, né, algumas ações, atitudes. Então, primeiro, engajamento e motivação dos alunos, o aprofundamento da compreensão, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né, que é bastante importante, que a gente já comentou aí, o estímulo ao pensamento crítico e criatividade, né, até o que o Adilson também já falou aí para a gente, né, sobre isso um pouquinho, o protagonismo do aluno, a interdisciplinaridade, feedback constante e aprendizagem visível, e também, né, algo bem importante, que é a inclusão e a diversidade. Então, entender ali no grupo, que esse grupo vai ser composto ali por alunos, né, de uma diversidade. Então, eles vão estar ali, né, discutindo e cada um aproveitando ali o que o outro tem de melhor. Então, todos esses aspectos aqui são, né, contemplados num trabalho colaborativo. E agora, né, nós vamos ver aqui o por dentro da aula. Deixa eu só pegar a aula aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha. Essa aula é a aula 40 do RCO, que é do segundo ano. Tá? Eu vou abrir essa aula aqui para a gente poder só dar uma olhadinha rápida. De repente, alguém não tem o segundo ano, né? É bom que também fica por dentro aqui do que eu vou estar falando para vocês. Então, a aula de hoje contemplada, né, e como sugestão, é a aula 40, que fala sobre o Teorema de Pitágoras, e é uma aula da segunda série, né? Atualmente, essa aula está na segunda série. Então, veja bem, né, o objetivo é estar utilizando o Teorema de Pitágoras. Uma coisa que não sei se vocês já observaram, está vindo agora nos slides esses quadrinhos aqui, ó. Então, nesse slide, ele traz algumas aulas, como subsídio aí para o professor, de conteúdos que são pré-requisitos para a aula que você está dando. Então, por exemplo, lá no 7º ano, nós temos uma aula raiz quadrada exata de números racionais. E no 9º ano, começa o trabalho com o Teorema de Pitágoras. Então, você, professor, pode, né, utilizar essas aulas ou até mesmo passar alguns exercícios dessas aulas para os seus alunos aí, como forma de resgate, né, dos pré-requisitos que você vai precisar agora para essa aula e, de repente, o seu aluno não vai saber, não vai lembrar, né? Então, você pode usufruir aí dessas aulas aonde você terá essa ajuda aí, né? Então, está vindo agora, se vocês ainda não observaram, observe, está vindo em algumas aulas essas aulas do ensino fundamental, né?
que seria tipo não é como se fosse a recomposição, né? É uma aula onde você pode, né, trabalhar alguns exercícios que pode estar auxiliando aí. Pode falar, Dilson. Eu sempre buscava algumas aulas assim do 9º ano, 7º ano, para falar de alguns inícios de conteúdo, né? E aí mostrava para eles, ó, vocês viram isso lá? Ah, mas o professor tal sempre reclama, né, do anterior, sempre né? o professor não ensinou, né? E aí eu sempre colocava para eles, vamos lá, vocês vão ter que lembrar alguma coisa. Daí buscava a aula no RCO e tal, e já deixava preparado aquilo e mostrava para eles. Fazia como um nivelamento, até com atividades, né, iniciais ali, e depois aplicava a aula do RCO atual. E agora facilitou para mim, porque já acabo estando ali no olhar ali, já clica e já abre, né? Isso, já tem a aula certinha, né? E assim, se ainda o professor tem o ensino fundamental também, né? Ele ainda tem o RCO. Mas se ele não tem, né, o ensino fundamental, aí ele não tem acesso àquele RCO. Então, tem que estar buscando em livros, né? Aqui já está mais prático, né? Já está na mão. Então, é mais uma oportunidade aí, né, de auxílio para o professor. Depois, caso vocês, né, queiram, esse slide vai estar lá ao alcance de vocês mesmo, tá? Tá. Então, aqui vai falar sobre... esse slide, na verdade, ele é mesmo para o professor, ó. Tá? Então, ele é mais aqui para você, né, se organizar ali, né, na aula. Para início de conversa, né, que tem ali na aula, que como toda aula traz algumas coisas, ó, depois ele vai relacionar essas imagens aí com distância, né, que aí o caminho possível, né, o menor caminho possível, então relaciona essas coisas aí na aula. E aí, a seguir, já coloca ali o triângulo, seus elementos, né, a questão ali da hipotenusa, dos catetos. Então, é essa aula aqui, é uma aula bem tranquila de trabalhar, né? Tá bem interessante, né? Vai colocando tudo o estudo do triângulo, aí apresenta o teorema, né? Aqui nesse formato aí, a fórmula tem variações, né? A gente pode até comentar com o aluno que tem variações na fórmula. Um livro apresenta de uma forma, o outro, de repente, pode apresentar de outra forma, né? Mas o importante mesmo é ele saber quem é quem ali na questão do triângulo, né? Isso aí que eu vejo que eles têm mais dificuldade de descobrir ali, né? Quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Então, o importante é que o aluno saiba isso. E aí, logo a seguir, gente, já vem um praticando aqui na aula, né? Que, ó, já é um praticando que não é um exercício, assim, muito básico, né? Então, já é um exercício até retirado ali do Enem, mas fácil de ser feito, mas não é aquele exercício em que o triângulo já está visível, né? E que o aluno explicitamente visível, né? E que o aluno pega os dados e já resolve, né? Então, tem um pensar aqui mais elaborado, mas é um exercício bem tranquilo de trabalhar ali, né? Com eles, e até interessante por ser mais contextualizado, né? Depois tem ali a resolução, né? Do exercício, trazendo ali o desenho para a ideia ali do triângulo, e a resolução. E depois ainda traz mais um exercício, né, ali de prática. Então, tudo isso ali dentro da aula. De repente, você até pode resolver esse exercício com eles, né? Então, aí vai da dinâmica aí de cada professor, né? Deixar que eles resolvam ou resolver com eles. Temos mais um aqui que traz ali dentro de um plano cartesiano. Então, tem uns exercícios até tranquilos aqui de trabalhar. Ó, aqui, né, o trabalho com raízes, com potências, e ainda tem um Pratique Mais, e depois ainda temos a Khan Academy, né, que vai estar ali, ó, Teorema de Pitágoras em 3D.
Então, vai trazer exercícios do Teorema de Pitágoras. Acho que eu já até vi essa aula aqui da Khan Academy, ela é tranquilinha de trabalhar com o aluno, né? Bem tranquilo. Se você já está ali, né, trabalhando isso daí, se você que tem o 2º ano, né, eu ainda não cheguei, mas eu estou sempre também colocando exercícios assim. Ô, professora, essa Oi. aula também vem lá no 3º ano, lá na recomposição também, tá? A mesma aula desse A jeitinho? mesma aula. Ela vem na recomposição e ela também vem agora no 3º ano também, na aula de matemática mesmo, também vai trazer o mesmo conteúdo. Ah, né? que legal. Porque, né, essa aula ela entrou no 2º ano, eu acho que esse ano, não me lembro o ano Mas passado. ela traz né? no 3º e na recomposição também. Isso. Até eu fiz a minha implementação em cima do triângulo retângulo, tá? Ah, que legal, você já até fez. Beleza. Eu já fiz. Como eu estava nesse assunto, eu fiz a minha implementação com esse conteúdo, tá? Ah, que ótimo. Muito bem. Então, pessoal, não sei se vocês já chegaram nessa aula, quem tem o 2º ano, eu já estou quase chegando. Eu estou lá nos triângulos, lá nos lados, né? Naquelas aulas lá que eu comecei, a congruência de triângulos. Tá? Então, a aula é isso daí, né? Se vocês já quiserem também até utilizar ela aí no trabalho que vocês vão fazer aqui também, né? É possível estar fazendo. Vamos voltar lá agora para... Se às vezes alguém quiser não tem ali o 2º ano, quiser o link dessa aula, eu vou estar colocando aí para vocês. De repente alguém não tem o 2º ano, aí pode estar e quer, né, dar uma olhadinha na aula melhor. Tá? Vou deixar o link aí para vocês, já abre ele, deixa ele aí a quem interessar. Quem tem o 2º ano tá tranquilo porque você tem, né, lá no seu RCO. Prontinho. Muito bem, voltamos aqui para o nosso roteiro. E aí também, né, já vai dando ideias aí para o trabalho de vocês hoje, que vamos ter que ser precisos. Tá, então, voltando no nosso roteiro, então, por dentro da aula, né, já demos uma olhadinha lá na aula. Agora, já analisamos ela, organizando a aula. Então, é aquele momento, né, onde tem uma sugestão de como você pode, né, organizar a sua sala, né, ali as suas ações dentro dessa aula. Então, a aula 40, né, do Teorema de Pitágoras, utilizar a aula do RCO como plano de fundo no desenvolvimento do estudo de triângulo. O descritor é o descritor D2, né, que é um descritor do SAEB, esse descritor. Por isso que ele entrou lá no 3º ano, Valéria, ó, por conta disso, ó, ele é um descritor do SAEB, né? Então, que é reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva figuras planas ou espaciais. Deixe claro a conexão entre os descritores e os objetivos da aula, explicando o que se espera que eles aprendam e sejam capazes de fazer ao final da atividade. A estratégia metodológica é, então, o giro colaborativo. Instrua os alunos monitores sobre a importância fundamental de suas ações para o sucesso da aula. E a técnica de Lemove, né, que é a técnica de gestão de sala, torne a colaboração visível. Essa técnica propõe organizar atividades em grupo, de modo que a colaboração dos alunos seja visível, gerando evidências concretas de aprendizagem. E aqui, né, ele coloca uma disposição das carteiras aqui, né, da sala, que, ó, você vai usar, então, para trabalhar o giro colaborativo, você vai usar alunos monitores, né? Ah, só tenho um, tudo bem, que seja um.
né? Aqui ele dá a ideia de você ter aqui 2 alunos monitores. Esse aluno monitor dessa aqui não necessariamente precisa ser aquele aluno que está no programa monitor, porque nem sempre o aluno do programa monitor vai dar certo, porque é claro que o aluno precisa ter, né, estar dentro desse contexto de conhecimento, senão ele também não vai contribuir, né? Não tem como ele contribuir, né? Então pode ser alunos da própria sala, né? Toda sala tem 1 ou 2 alunos que se destacam no aprendizado, né? Então você pode utilizar esses alunos, né, para fazer esse trabalho. Os alunos, né, em geral, estarão dispostos em grupos, né, de uma forma que facilite esse giro, né? O que é o giro? É os alunos monitor e o professor estar, né, circulando entre os grupos, auxiliando, né? Não só auxiliando, mas também observando as ideias de cada grupo, né? Como eles estão fazendo para resolver as situações. E depois, gente, no giro colaborativo, o que acontece, né? Que eu falei que é além de um trabalho em grupo, é a possibilidade de que um grupo interaja com o outro. Então, por exemplo, né, esse grupo aqui, vamos supor, ele já conseguiu resolver, né, as atividades, e ele pode agora, né, um aluno, né, lógico que tem que ser tudo organizadinho aí pelo professor, um aluno ou 2 desse grupo também podem ir num outro grupo e interagir, ajudar, ou o contrário, né? Um grupo está com muita dificuldade, algum aluno pode sair do grupo e ir num outro grupo coletar algumas ideias, né? A gente fala coletar ideias, né? Não é simplesmente copiar o que o outro grupo está fazendo, né? É coletar ideias para trazer ao grupo dele, né? E eles ali poderem estar continuando o trabalho. Então, esse é o diferencial do giro colaborativo. É um grupo poder estar contribuindo com o outro grupo, né? E ter esses monitores aqui, né, também contribuindo ali, né, com você, professor, que também vai estar, né, fazendo o giro. Ô, Ok? professora, eu coloquei, cada grupo que eu fiz, eu coloquei sempre assim, eu peguei uma, assim, sempre mais inteligente, não mais inteligente, assim, aquele que tem maior facilidade. Então, eu coloquei em cada grupo alunos que têm facilidade para ajudar os outros. Então, na hora da divisão do grupo, eu coloquei, o monitor ficou dentro do grupo mesmo, ele não ficou andando, né? Então, ele ficou dentro do grupo auxiliando, porque eu vi aqueles que têm maior facilidade, né, na sala, então eu coloquei um em cada grupo. Muito bem. Nós temos uma técnica também que fala sobre isso, uma técnica de gestão, né? O Adilson diz que o aluno que busca o conhecimento antecipado, né? Isso. Ele se prepara previamente, né, para desenvolver melhor o aprendizado. Ele se prepara previamente para aquilo que vai estar acontecendo, sendo pedido, né, ali na aula. Muito bem. Ainda bem, né, que a gente tem alunos assim, ó. A Valéria conseguiu colocar um em cada grupo, pelo menos, né, para auxiliar. Ótimo. Aí cada grupo já tinha ali, né, o seu aluno. Pode falar, Dilson. Eu sempre coloco, como ela colocou aí, a gente sempre faz grupos menores. Aqui colocou um grupo quase com 10 alunos, 12 alunos, mas a ideia da gente sempre trabalhar com 4, 5 alunos no máximo, né? Aí coloca aqueles alunos que coloca o monitor, ó, você vai ser monitor do grupo tal. E aí sempre eu coloco que o aluno, o monitor tem que repassar para algum aluno para apresentar para os colegas, né? E aí facilita, né? Porque daí o aprendizado fica mais concreto, né? Legal, muito bem. Os alunos têm mais dificuldade, eles apresentarem, né? Porque senão fica nas costas do monitor, né? Sempre fica na dependência do monitor, né? Então, daí sempre coloca como diz, um relator lá para
apresentar a atividade feita. Muito bem. Ótimo, pessoal. Vocês têm ideias ótimas, né? Que vão contribuindo aqui também, acrescentando para o nosso grupo, né? Muito bem. Obrigado aí a colaboração de vocês. Então, agora, aqui são algumas ações, né, que acontecem ali durante essa estratégia, né? Então, seria como? Ó, o professor apresenta um tema ou questão para debate, entrega a cada aluno de 10 a 15. Aqui, gente, é dentro da aula, né? Uma sugestão de como fazer uma atividade, né? Então, ele entrega 15 palitos, de 10 a 15 palitos de tamanhos variados. Em grupos, alunos devem discutir possíveis combinações que formam triângulos retângulos, né? Então, é bem interessante isso, né? Porque a gente sabe que conforme o tamanho aqui desses palitos, vai ter algumas combinações que não vai ser possível isso, né? A formação do triângulo. E aí o aluno vai, né? Põe o aluno a pensar sobre o motivo, né, disso. Aí, giro de ideias. Cada grupo tem um tempo determinado para registrar suas ideias ou sugestões. Avaliação colaborativa. Os grupos giram entre si na medida do possível, analisando as ideias dos outros grupos e adicionando seus próprios comentários ou sugestões. Então, essa é uma sugestão de atividade para fazer aí num grupo, né? Então, eles vão estar tentando montar os triângulos, vão ver que algumas combinações não são possíveis, aí eles vão circular nos outros grupos para ver, então, como é que os outros estão fazendo. Ao final do giro, o professor facilita uma discussão geral, conectando as diferentes perspectivas e sintetizando as principais ideias. E aí, né, gente, isso vai realmente possibilitar ali o protagonismo, né, do nosso aluno. E aqui, então, vai perguntar, ó, refletindo sobre as possibilidades de protagonismo estudantil, qual o potencial do programa Aluno Monitor para desenvolver não só o aprendizado de matemática, mas também habilidades socioemocionais em seus alunos? Bom, agora eu só gostaria que vocês, então, dissessem aqui, colocassem para a gente, pode ser falando ou aqui no chat, como que se funciona e se vocês têm na escola de vocês esse programa Aluno Monitor, né? Se dá certo, como que ele funciona, tem alguém que é responsável por esses alunos e como que é aí na escola de vocês? Gostaria que alguns falassem, né? Ou se quiserem escrever aí no chat. Como é que está sendo aí esse programa do Aluno Monitor? Oi, bom dia. Olá, pode falar. Na minha escola tem uma planilha, né? E aí tem os alunos que ficam monitor por turma, por série, tem uns que ficam na biblioteca, outros que fazem a monitoria na sala de reforço. Eles nos auxiliam com as crianças, digamos, é sempre no contraturno, né? Aí eles auxiliam com as crianças na resolução das atividades, no apoio, assim, até de carregar material propriamente, né? Mas eles ficam mais em sala de aula, acompanhando e direcionando o que a gente precisa ali, né? Às vezes até conteúdo que eles não viram, né? Ou já viram um pouco, e eles fazem esse tipo de acompanhamento. E lá nós temos uma planilha, essa planilha que diz em que sala os monitores estão, e também os horários que eles estão, né? Digamos, às vezes eu estou lá no meu reforço de matemática, tem uma galera lá fora que está esperando a professora para o reforço de ciências, mas são os monitores, eles recebem os crachazinhos, né? Eles fizeram inscrição no início do ano, aí foi feita a seleção e tudo mais, e aí eles recebem os crachazinhos, e a gente sabe que é eles que a gente vai se referir quando precisar de algum apoio, assim, né? Até auxiliam os alunos também nas mesinhas de estudo, nem é fazer tarefa com eles, né? Mas eles resolvem, tipo, a organização do espaço. Isso a gente já sabe que a organização do espaço é por conta deles. Aí os demais, assim, as demais atividades que eles conseguem participar,
participam também, né? Eles me ajudaram a fazer um tapete lá com figuras geométricas, porque o aluno que vem, né, é aquele horário, tipo, daí eu mudo de turma, mas aí os monitores, eles permanecem sempre comigo. E ajuda bastante nesse tipo de atividade mais prática, eles são essenciais. E cada vez mais a gente está conseguindo aproveitar melhor ele. Às vezes tem que organizar questão de robótica e tudo mais que tem lá. Eles dão um apoio bem grande para a gente. Ah, que legal. O Henrique está perguntando aqui para você se a sua escola é integral. Não, não é. Ah, A escola é só, no caso, de manhã funciona o ensino médio, à tarde funciona o ensino fundamental. Mas sim. daí por isso que os monitores fazem, né? E às vezes os alunos do fundamental auxiliam os alunos do médio e dá tudo certo, né? E Olha. dá certo, dá bom. Sim, é que é no contraturno, né? No Daí. contraturno. Muito bem. Mas, assim, é um auxílio, é uma mão na roda, nossa. Porque às vezes você tem que parar a aula para resolver situações ou mesmo buscar um material, né? Mas a ideia é que eles aprendam também. E eles já levam, nós fazemos bastante desafio, bastante coisas diferentes, eles já levam para a turma deles. E a procura por ser monitor é maior do que as vagas que a gente tem. Né? Então, ser monitor é ter orgulho de servir o colégio. Então, é bem legal. Que ótimo, Letícia. Muito bem. Então, funciona bem aí, né? Sim. Ótimo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, pessoal, a esse respeito? Tudo bem? Então, vamos para frente aqui, né? Agora, então, nós vamos fazer o nosso trabalho, tá? Eu vou fazer, assim, uma explicação rapidinha aqui do como vocês vão fazer. Então, vocês vão ter o material de apoio que eu vou colocar para vocês. Ele já está salvo, né? Já está, é um material compartilhável. Cada grupo já vai escrever ali em um dos slides, né? Grupo 1, 2. O grupo 1 fica sendo aquele pessoal que fica aqui na Meet principal e os demais lá, né, na sala que entrarem. Nesse material já vai ter ali o encaminhamento, o que vocês precisam fazer. Então, é só escolher a aula, né? Pode ser essa aula que foi apresentada aqui hoje, ou se vocês decidirem por uma outra, né? E rapidamente preencher ali o que está pedindo, né? Não é muita coisa, não é difícil, né? Não é necessário fazer atividades, é só mesmo colocar ali como que vocês fariam o encaminhamento, né, do que está pedindo. Certo? Então, deixa eu colocar já ali para vocês o material de apoio. E aí, vocês podem estar pegando o link já, né? Antes até de se encaminharem para a sala. Já vou deixar aqui certinho para que vocês possam utilizar, tranquilo. Opa. Eita. Tá certo. Editor, copiando o link. Ok, já está tudo organizadinho. Depois eu vou... Vamos ver, nós estamos em, acho que 16. Vai dar para fazer aí uns 3 ou 4, 3 grupos, talvez, para que a gente possa depois ser mais rápido na hora da apresentação. Vamos lá, deixa eu organizar rapidamente aqui as turmas. Isso. Acho que 3 turmas. Isso. Deu certinho, ó. 3 turmas deu certinho aí. Vou colocar aqui uma turminha na... Uma turma aqui na sala.
Opa, tem uns que complica. Bom, já temos aqui 2. Nossa, tá embaçado o negócio aqui hoje. Ah, agora deu certo. Ok, e vamos colocar ela aqui. Muito bem. Tá, muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Já organizei aqui. Vou dar um tempinho de uns 20 minutos, tá? Para a gente estar fazendo. Prontinho. Então, se você recebendo aí uma mensagem, vá para o seu grupo para estar já colaborando lá com os seus colegas. Bom trabalho a todos. E deixa eu parar essa apresentação aqui. Quem que está ficando aqui, ó? É o Henrique, o Johnny, a Silvia e a Valéria. Ai. Bom dia. Não sei nem o que para fazer. A gente qual que vai ser o nosso grupo? É um, nem professora? Você, só aparece a fotinha. A Silvia hoje está com dificuldade na internet, né? Então, pessoal, pega o material, já escolhe uma aula, né, que vocês possam estar fazendo, e aí é só responder lá as questões que está, completar lá as questões que está pedindo, tá? Tá, professora, nosso grupo é um? Tá. Deixa eu ver os demais lá, como é que está. Alguém tem o link da aula? É a aula 40. Ela colocou aqui. Deixa eu ver aqui. Ela deu o endereço da aula 40, né? Mas nós vamos pegar ela? Deixa eu ver se qual. Ai, não, eu acho que atividade. Ai, eu apaguei. Eu não peguei a aula. A gente pode escolher qualquer aula, né? Ela deu a 40. A 40, ela falou para a gente escolher, né? Assim, se a gente quisesse escolher a 40, tá? Vocês têm, todo mundo tem um segundo ano ou terceiro? Eu não tenho nem o segundo nem o terceiro. Eu tenho o segundo, mas Só tenho o primeiro. Eu tenho segundo também. Então vamos escolher essa mesma aula, né? Pode ser? Pode ser? Aham. Pode. Eu não sou muito boa de digitar. Quem que gostaria de digitar? A Silvia? A Silvia tá ruim? O Johnny? Eu digito, sem problema. Então, vamos lá, Johnny. Vamos começar a colocar aqui os nomes dos... o nome do grupo primeiro, né? O Henrique, o Johnny, a Silvia e a Valéria. Vai lá, Henrique. Acho que ela não é lá em cima, Johnny, que a gente coloca? Grupo 1.
Eu tentando ajudar ali. Eu coloquei o link. Tá. No meu travo e não vai. É que eu tá, mas eu vou ajudando. Tá. Como será a divisão do grupo? Olha, pessoal, eu fiz esse trabalho, eu dividi em 4 alunos cada, porque teve turmas que teve 5, né? Eu fiz a divisão na hora, quando os alunos vieram, eu coloquei entre 4 a 5 alunos, eu fiz a divisão. Eu não fiz igual ele fez ali, em só bastante alunos. Eu achei a divisão, assim, em menor quantidade. Então, porque se muita gente, aí fica a gente sem trabalhar. Um só fica, um faz e o resto fica. Então, grupos menores, na verdade, eu fiz uma rotação por estação. Então, primeiro eu fiz assim eu até vou fazer já fiz a minha implementação. Então, eu comecei, porque na verdade, eu fiz com o terceiro ano, eles já conheciam o conteúdo. Então, eu fiz uma retomada do conteúdo, né? Eu retomei, assim, alguns pontos, assim, recordei quem são os catetos, a hipotenusa, comentei, fui perguntando e eles foram falando. Recordei o que era um triângulo retângulo, falei do teorema de Pitágoras, e aí nós começamos a fazer os trabalhos. Eu fiz uma rotação por estações, e cada rotação eu fiz uma pergunta. Então, primeiro, eu dei várias figuras geométricas, né? Foi diferente dali da aula, se eu tivesse visto esse vídeo, né? Mas depois, agora eu vou fazer, como eu tenho que ainda terminar, eu comecei semana passada, mas eu não terminei, vou terminar essa semana, então eu vou passar esse videozinho que a professora passou. Mas eu dei várias figuras geométricas, né? Um monte de triângulos, vários tipos de triângulos, e falei para eles pegarem os triângulos que eles... a primeira, como eu dividi em 5 etapas, em 5 grupos. A primeira etapa, eles tinham que diferenciar os triângulos, descobrir qual eram os triângulos retângulos e determinar os catetos e a hipotenusa. No segundo grupo, eu fiz o teorema de Pitágoras, né? Eu coloquei aquele teorema de Pitágoras, cortei todos os quadradinhos e pedi para que eles verificassem que a área dos catetos era igual, a soma das áreas dos catetos era igual à hipotenusa. No terceiro, eu pedi para que eles fizessem uma pesquisa, levei os tablets, quem era Pitágoras, qual foi onde que usava, né? E mandei fazer uma pesquisa. No quarto e no quinto, eu pedi para que eles fizessem exercícios mesmos. Coloquei 4 exercícios bem assim, bem interessantes do dia a dia. E no último, eu dei três sequências numéricas para eles verificarem se era mesmo um triângulo retângulo. Então, a gente pode, como será a divisão dos grupos, a gente pode colocar, pode ser dividido entre 4 e 5 alunos, né? Como o termo será apresentado... Eu acho que o termo seria apresentado de melhor forma usando a história, né? Eu falei as minhas ideias, e como vocês pensam no de vocês. Eu já trabalhei um pouco com o teorema de Pitágoras no segundo ano, só que não foi tão interessante. Eu separei em 2 grupos grandes, com alguns exercícios, algumas temáticas roleplay. Cortou, eu não ouvi. O Johnny está falando bem baixinho, Johnny. Ai, desculpa. Assim, eu trabalhei um pouco de teorema de Pitágoras no meu segundo ano. Tentei separar eles em 2 grupos com situações de problemas. Só que não deu tanto certo, assim. Igual você falou, grupos grandes, alguns fazem, outros não. Então, acho que dividir em grupos menores é realmente uma ideia muito boa.
eu acho que como o tema seria apresentado, poderia ser usando a história. Isso foi que você falou que você fez uma pesquisa com seus alunos. Acho que já poderia começar em base disso. Talvez não com um tablet, porque eles perdem o foco, mas trazendo informações do passado, assim, talvez gere um interesse maior nele. Bem, minha opinião. Eu não escutei muito bem o que ele falou. Ó, eu coloquei ali, ó, como o tema será apresentado por rotações. Daí, como o giro de ideias e os registros dos alunos serão conduzidos. Aí pode colocar esse mesmo processo que você fez aí, fica legal. Ó, eu acho que eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar aqui no chat. Será que ó, dá uma olhadinha aqui que eu coloquei. Ó, começar a aula com perguntas importantes, como vocês conhecem a matemática do dia a dia, algumas ajudam, né? Não sei se dá para ver aí. Dá? Dá para perceber? Uhum. Como o giro de ideias dos alunos serão conduzidos. Aí eles serão conduzidos, eu fiz assim. Eu fiz por estações, então eu fiz 5 estações. Quer que eu coloque as estações aí? Pode ser.
Ó, então eu coloquei assim, ó, eu não sei se vocês perceberam aí, né? Como o tema será apresentado, né? Eu coloquei aí, tá? E a gente vai primeiro fazer perguntar para uma ideia, né, de como conseguir as coisas, vamos fazendo perguntas, né, observando o mundo. Aí depois, como o giro de ideias e registros dos alunos serão conduzidos, né, por estações. Então eu vou fazer várias estações. Cada estações ele vai ter ele vai explorar alguma coisa, né? E aí os alunos vão sendo explorados. Como a gente vai fazer o giro por rotação, então todos os alunos passarão por cada uma das estações, tá? Como será feita a avaliação colaborativa? Em cada etapa, a gente sempre eu fazia uma perguntinha, né? Então, cada etapa, não sei ela está digitando, em cada etapa a gente faz uma pergunta. Então, todas as etapas que ele passa tem uma avaliação, né? Que ele entendeu daquele tema. Ó, cada etapa vai ter uma pergunta avaliativa. Isso mesmo. E no final a gente faz uma discussão da síntese final, né? Isso. Aí depois, então por isso que aí eu não terminei meu trabalho ainda, né? Agora, no final, ainda falta uma estação que os alunos não passaram ainda. Então, agora a gente vai fazer uma síntese, igual ao final do giro, ao final de todas as etapas, né? O professor, uma discussão geral, conectando as diferentes perspectivas e síntese, as principais ideias. Igual ela passou para a gente, né? Porque como eles vão passar por etapas, cada etapa a gente vai discutir o que eles entenderam de cada uma dessas etapas, né? Para a gente concluir o conteúdo. Cada etapa vai ter uma pergunta avaliativa. Ao final será feita uma discussão geral. Aí, a discussão geral, ó, pode escrever igual ela colocou. Uma discussão geral conectando as diferentes perspectivas e sintetizando as principais ideias. Sintetizando as principais ideias. tá feito, então. Acho que é isso, né? O que vocês acharam? Vocês já estão voltando?
Prontinho, parece que todo mundo já terminou, né? Mas também só falta um minutinho. O Henrique, coloca o redator e o relator. Quem é o redator? 16 segundos. Estamos finalizando aqui mais esse momento em ação. Fui acompanhando aqui o trabalho de todos, praticamente todos terminaram. É bem tranquilo. Vou compartilhar aqui para que a gente possa fazer aqui uma rápida apresentação, bem rápida mesmo, né? Para dar tempo aqui da gente ainda fazer os formulários. Opa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com o grupo 3. Eles colocaram redator, né? O Adilson, mas não colocou o relator. Mas quem vai falar para a gente lá do grupo 3? Adilson, Cibele, Elia, Márcia e Roberto. Vamos lá, pessoal? Bem rapidinho, só mesmo colocar aí a aula que vocês... Trabalhamos, então, a aula 40, né? Teorema de Pitágoras. A minha forma de apresentar, e a forma que eu dividi com os colegas, é assim, no máximo que a gente coloca é 5 alunos num grupo, e divide ali, coloca sempre um monitor em cada grupo. Né? O tema sempre é apresentado antecipado, né? Já com alguma atividade já preparada, né? Para poder eles já ir desenvolvendo. O giro do monitor pode ser revezado nos grupos, então o monitor pode ir trabalhar em outros grupos também, e tirar dúvida de outros alunos. E a organização, sempre com um leque de pré-requisitos para ser avaliado. Então, os próprios alunos vão avaliar como foi o desenvolvimento dos colegas. E uma discussão, sempre uma explicação final, uma apresentação final. Muito bem. Ótimo. Ok, pessoal, isso mesmo, tá? Era coisa bem simples mesmo que a gente tinha para fazer. Parabéns aí ao grupo. Grupo 2 agora, da Miriam, como redatora, mas não tem o relator. Acho que não está tudo... Deixa eu ver aqui, não tá, se está atualizado. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que agora... Não está pegando tudo aqui, mas... Opa, aqui já passei. Tá, mas a Miriam pode estar falando para a gente aqui? Ou outra pessoa, não sei, né? Quem é que vai falar? Bem rápido, pessoal, só mesmo uma rápida explicação do que vocês fizeram aí. Professora, a gente tem que copiar esse link e colocar lá ou não? No portfólio? Vai ser colocado lá hoje, tá? Ou, não sei, talvez vocês não tiraram um print, né, do trabalho. Pode ser um print também. Qualquer uma das duas coisas, tá? Então, vamos adiantar aqui o grupo... O grupo 1 gostaria de falar alguma coisa aqui do trabalho? Então, eu aproveitei um pouquinho do meu trabalho já e coloquei aqui. Então, vai ser aula 40, né? A gente vai fazer a divisão de grupos, né? De 4 a 5 alunos, e sempre colocar um monitor em cada um dos grupos para auxiliar o grupo. A gente vai, como será apresentado, né? A aula, a gente vai começar com uma breve perguntinha, perguntar o que eles sabem, né? Então, fazer
um apanhado, quem é Pitágoras, né? Observar, a gente já vai aproveitar também o vídeo, esse vídeo muito bom, né? A gente vai colocar também para apresentar o tema, tá? Sobre os triângulos, pedir para eles identificar alguns triângulos também do dia a dia, algumas imagens, tá? E a gente, como o giro de ideias, vai ser em cima de estações. Então, cada estação, a gente vai colocar várias estações, né? E cada estação, ele terá um conhecimento, né? Então, primeiro, a caça dos ângulos retos, para identificar quais são os ângulos retos. E depois ele vai... A segunda será através do... Professor, erga um pouquinho para a gente. Não estava conseguindo, não estava dando certo aqui. Não tem importância, eu pego o do meu. Aham. Tá? Não sei se eu tentei aqui colocar, só se fica pequenininho assim, ó. Não tem importância, eu pego aqui. Mas ó, a letra tá boa, ó, dá até para... Deixa eu ver. Aí dar uma orientada aí, ó. O segundo é construindo o teorema de Pitágoras, né, uma forma lúdica para eles construírem. A terceira será uma pesquisa. O quarto será atividades, que a gente vai propor atividades para ele. Em cada estação, ele vai ter a gente falou que cada estação vai ter uma avaliação. Então, a gente vai sempre estar avaliando ele. Cada etapa, né, em cada etapa, terá uma pergunta avaliativa para ver o que eles entenderam daquela estação, tá? E, ao final, a gente vai fazer uma discussão geral, conectando as diferentes perspectivas, sintetizando as principais ideias de cada etapa, tá? Muito bem. Ótimo, pessoal. Tá? Muito bem. Daí, vamos já... Eu vou colocar para vocês agora os links aí que a gente precisa para vocês estarem respondendo aí as coisas do dia de hoje. Tá, então nós temos, como eu falei para vocês, nós temos o formulário que é de avaliação do dia, tá? Então, eu vou colocar esse primeiro. Lembrando, né, nós somos a turma G, manhã, matemática ensino médio. Então, aqui o formulário do dia. Hoje nós vamos ter... deixa eu colocar também lá no WhatsApp, né? Se de repente alguém não conseguir... Já está fazendo agora. Nossa. Sumiu a turma aqui. Apareceu. Aí vamos colocar... Então, esse primeiro aqui é do avaliação do dia. Tá? Depois, nós vamos ter o formulário, que é o da verificação da aprendizagem. Tá? Ele está referente a coisas do dia da aula de hoje, né? Poderá ter perguntas sobre o descritor, alguma coisa sobre a aula que foi apresentada hoje, né? Alguma coisa assim nesse formulário aí de verificação da aprendizagem. Então, esse segundo formulário é o de verificação da aprendizagem. Vocês devem estar respondendo os dois. Ok? Já está lá no grupo também. E, pessoal, esse outro que vocês precisam colocar no portfólio, então, eu coloquei lá na nossa sala, lá no Class. Está lá em material dos encontros. Vocês encontram lá o trabalho de vocês lá, né? O que vocês desenvolveram hoje. É compartilhável, então isso quer dizer que qualquer, né, pessoa, qualquer um de vocês que quiser olhar lá, né, pegar a ideia do colega para
para fazer, né? Então, todos têm o direito de estar utilizando, né? Porque é um material compartilhável. Tanto o colega pode olhar o seu, né? Fazer ali uns ajustes, usar as ideias, e você também pode utilizar do colega, tá? Afinal de contas, nós somos um grupo, né? E as ideias são para serem compartilhadas, tá? Então, eu sempre deixo lá. Se alguém também não conseguir pegou o link, né? Está lá. Ou se quiser fazer um print para colocar lá no portfólio, também está tudo certinho lá. Beleza? Deixa eu só agora registrar aqui nosso momento. E aí, vocês terminando tudo certinho aí, já ficam dispensados do dia de hoje, tá? Vou fazer aqui um print do nosso... Vamos lá. Depois também vou estar colocando esse print lá para vocês verem, se às vezes alguém precisar, né, de comprovar a presença de vocês aqui, ok? Então, assim, fiquem tranquilos aí, né, respondendo as coisas que vocês precisam. Ainda temos alguns minutos, tá? Eu fico aqui aguardando. Ok. Muito bem. Então, deixa eu só... E aí, conforme vão terminando, tá? Podem sair. Agradeço todo o trabalho colaborativo de vocês hoje, tá? Tenham um excelente resto de semana aí. Resto não, né? Tem bastante ainda. E até a próxima semana. Até. Tchau, tchau, gente. Tchau. Professora, é na aula 6, então, que a gente vai colar isso? Lá está a reunião 6, né? É no slide 12 e 13. Você vai colocar... no slide 13 é o print ou link. Peraí, deixa eu ver. Tá? Obrigada, Jurandir. Você também, tudo de bom. E no slide 12 você vai fazer ali um relato, né, do dia de hoje. É o último, né, professora, esse? Já é, porque depois o outro da semana que vem já é só um... já está certinho lá, só para gente... É autoavaliação. Então, esse é o 6, né? É o 6. Então, hoje, insira a data, que é hoje. Isso. Data da reunião, dia 24/06. E aí, a contribuição de hoje, né? Isso. Depois eu faço, eu vou passar. E aí, eu pego para colocar aqui eu pego insira o link, a senhora vai colocar lá, né, esse link? Tá lá no CLES, lá nas atividades, material dos encontros. Então é só colocar o link. Então tá, depois eu faço isso. Você vai lá em compartilhar, né? Você entra lá no material, vai em compartilhar e copia o link. Tá? Então beleza. Obrigada. Depois eu faço isso, vou passar. Sim, tá jóia. Tchau.
Oi, Júnia.